Se liga nisso. Em 2000, vimos um caso absurdo de violência policial no qual um criminoso com uma ficha corrida enorme foi assassinado por um policial covarde. Na época, diversos protestos bancados por ONGs sabidamente corruptas defendendo o criminoso foram planejados com todo o cuidado para causar uma fratura na sociedade, buscando trazer à tona todos os estereótipos dos negros. O pior é que a minoria induzida caiu nessa armadilha. Ninguém comenta as dezenas de brancos que se juntaram a essa baderna. Afinal, o protesto era pela morte de um negro. Aquela semente plantada lá atrás ficou sendo germinada na cabeça de pessoas que entenderam o erro do policial, mas com toda razão repudiavam os atos criminosos dos baderneiros. A polícia não foi feita para matar deliberadamente pessoas, e sim para proteger a si mesmos e a sociedade. O criminoso não oferecia risco ao policial. Sendo assim, não havia necessidade de covardemente o policial tirar a vida do homem e dar a ele um julgamento justo. Ele já era considerado um policial problemático, inclusive, que foi sentenciado algumas vezes, confirmando a lógica do Batman, que cometer um crime contra um criminoso só aumenta o número de criminosos. No que isso liga ao caso do Vinícius Júnior, um jogador de futebol extremamente habilidoso e protagonista do maior time do mundo. Ao meu ver, ele está pagando pelos pecados desse criminoso. O ranço que se criou por parte da sociedade para os negros devido a esse protesto ficou na cabeça de muitas pessoas, e a armadilha plantada lá atrás pegou todos os alvos. Agora, observando o fato sob a ótica libertária, como de praxe, a liberdade de expressão deve ser irrestrita, ou seja, xingamento não é um crime. Então, estaria o Vinícius Júnior errado? É claro que não. Afinal, se esses supostos torcedores têm a liberdade para xingá-lo, ele também tem todo o direito de expor esses torcedores ou supostos torcedores também. Até aqui não vejo nenhuma novidade. Agora, sobre a solução que podemos propor, vejo muitos libertários falando sobre diversos pontos de vista. O que eu mais concordo e que eu inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo é do Caio, do canal Libertário 013. Ele fez um vídeo sensacional sobre isso. Inclusive, sugiro algo que ele mesmo não mencionou e que é fato, que os negros que apoiem o Vinícius Júnior boicotem essa turma e até mesmo os clubes que se manifestaram contra o Vinícius Júnior. E não vou me estender nisso. Agora, quero colocar nesse vídeo o fator principal que levou o mundo ao nível de racismo que existe hoje em dia. E a culpa é completamente do Estado. Eu sei que libertário gosta de colocar a culpa de tudo no Estado, mas nesse caso, com muitas evidências, é possível traçar toda a culpa do Estado, desde a permissão da escravidão, que sim, eu sei que não eram apenas os negros, mas estes foram os últimos a serem libertos. As políticas que obrigam as pessoas a conviver no mesmo espaço, mesmo que elas não se gostem, o que cria mais raiva e tensão entre esses grupos. Até mesmo as leis que tratavam as pessoas de maneiras diferentes, devido à sua tonalidade de pele. O fator histórico do racismo realmente vem diminuindo e muito com o tempo, e algumas coisas têm sido fundamentais nisso. Uma delas é o fato dos próprios negros aceitarem melhor a adaptação em atividades originadas por caucasianos. Por exemplo, o uso de terno, e no mundo da música, ao qual eu sou um grande admirador, o metal, que sempre foi um gênero muito mais repleto de pessoas brancas, hoje em dia temos diversos negros nesse setor. Por exemplo, o Derrick Green do Sepultura, que no início até houve alguma reação, mas ele se adaptou muito bem e, na minha opinião,
fez um dos maiores álbuns da banda. Temos também o talentoso guitarrista do Angra, Marcelo Barbosa, que é uma referência mundial. Outra referência mundial é o ator Morgan Freeman, que no princípio eram apenas brancos que apareciam nas televisões. Os papéis de negros eram sempre relatados como serventes. Já o Morgan Freeman, ele interpretou Deus na comédia Todo-Poderoso. A própria sociedade tem um mecanismo todo próprio para se desenvolver, de maneira orgânica, e caminha no rumo do equilíbrio, desagradando alguns no meio do caminho também. Há casos de pessoas que querem minimizar o tema, como Chilaver, que não ganhou nada na sua carreira e falou uma asneira enorme e que não condiz com a visão do que é ser um homem, pois a atitude de um homem, em primeiro lugar, é ser justo. Um homem não precisa ser um carrasco para impor respeito. Os maiores homens impuseram respeito mais por suas atitudes de proteger alguém injustiçado do que os tiranos que se preocupam mais em atacar os outros. Inclusive, depois ele ainda disse que o Vinícius Júnior só estava se expondo para as câmeras da Netflix, mostrando que a sua indignação parece mais se tratar de inveja pela relevância que o camisa 7 do Real Madrid vem conquistando. E só para lembrar, Rogério Ceni foi muito maior do que ele em campo. Um fator que pode ser lembrado para raciocinar também nessa questão é a pessoalidade. Algumas pessoas não enxergam a coisa toda do mesmo jeito que as outras. Há pessoas que lidam com atitudes racistas de maneira mais amena e não se sentem tão afetadas por isso como outras. O pessoal usa o exemplo do Daniel Alves e do Neymar, que provavelmente têm uma visão semelhante, mas na realidade, em geral, algumas regiões do mundo tratam todos os brasileiros dessa maneira. Não é pela cor, porque a verdade é que a grande maioria do povo mundo afora nem imagina que São Paulo é uma cidade maior que Madrid, por exemplo. Até pouco tempo atrás, as pessoas não imaginavam o tamanho continental do Brasil. Então, a visão da maior parte do mundo é que o Brasil é apenas a Amazônia, uma selva. Então, esses jogadores foram insultados muito mais pela nacionalidade do que pela cor. Já o caso do Vinícius Júnior é mais comparável ao caso do goleiro Aranha, em que o fator é a cor da pele mesmo. Lembro que nessa época, uma grande parte dos torcedores do Internacional e a diretoria do clube reforçou inclusive a visão de que o Inter é o time do povo, e isso inclusive nos indica o futuro das ações do Vinícius Júnior. Ele começou uma grande jogada para uma visão já bastante ultrapassada da sociedade. Hoje, a maior parte da torcida do Grêmio sabe o quanto o episódio do Aranha foi prejudicial, inclusive dentro de campo, e com certeza muitos que apoiavam essas atitudes na época, hoje veem a situação pela ótica do respeito e sentem vergonha. Como disse, pessoas xingar ou ofender as outras não deve ser um crime, isso não. E a melhor maneira de punir essas pessoas que são desrespeitosas é expor elas ao ridículo, assim como elas expõem aos outros também. Afinal, só produtos ruins precisam de muita força e propaganda. Bons produtos só precisam ser expostos sob a luz da verdade. E aí, você concorda? Discorda? Tem alguma dúvida, crítica ou sugestão? Deixa aí nos comentários, sempre com amor e empatia. E não se esqueça, quem ama, capitaliza.